Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Nosso assunto de hoje à noite e de amanhã pela manhã será família. Eu vou falar mais do mesmo, mas, segundo o apóstolo Paulo, é segurança para nós. Ouvir a mesma coisa. Eu sempre gosto de brincar que tudo que é gourmet sai caro, né? Você sabe aquele cara aqui do sal, né? Se o cara fizer assim na comida, R$ 1.000 o bife. Então é melhor o básico. É melhor feijão, arroz, uma rodela de tomate, fritas. O básico é saboroso e não precisa reinventar nada. Não precisa ter uma nova revelação, né? Eu acho isso tudo muito perigoso. Deus fala comigo e a gente não honra o que já foi dito. Então a gente sempre está procurando uma novidade e não honra o que já foi dado a nós como palavra de Deus, e isso afeta diretamente a qualidade dos nossos relacionamentos, casamento e família. E o mais do mesmo que eu quero falar é: o casamento é tão importante que é a maneira pela qual Deus inaugura a existência. Quando Deus inaugura a existência humana, Deus não faz isso através de um templo. Deus faz isso através de um casamento. Então, a família ela é a coisa mais importante no plano de Deus, porque era literalmente a expressão da comunidade de Deus. A família é a expressão da Trindade. Um dos motivos pelo qual Satanás odeia tanto a família é porque é a única coisa que ele não tem. Ele tem demônios, ele tem escravos, mas ele não tem a voluntariedade da comunhão, ele não tem família. E Deus ama tanto essa ideia, o façamos, o sejamos, o nós, que ele disse: olha, vamos criar o ser humano, mas só vai ser interessante se eles viverem em comunhão como nós vivemos. E Deus nos cria a sua imagem, a semelhança. Isso não é Deus tem nariz, Deus tem corpo, não. Deus cria nos atributos transferíveis dele. A semelhança nossa com Deus não é a sua soberania, os seus atributos absolutos. É a sua capacidade relacional e a sua capacidade de amar. Então a coisa mais importante agora, depois da queda, é a igreja. Mas a coisa mais importante no plano eterno de Deus é a família. Aqui é a igreja, porque lá é a família. Então a igreja não está aqui para você ter uma cadeira cativa todo culto. A igreja está aqui para te dar todas as ferramentas de você voltar para o plano original. Mas o que a gente está fazendo? A gente não volta, a gente vira fariseu. A gente vira o quê? Religioso. A gente vira vigilante da salvação dos outros. Jesus diz: olha, vocês não entram, nem deixam ninguém entrar. Vocês não usufruem e não deixam ninguém usufruir. Então, por que a gente vem para a igreja? E eu tô careca de ensinar isso. Como o posto de gasolina passa no posto. O posto para o carro é uma passagem e não um destino. Então, a igreja para o crente é uma passagem, não um destino. Então, a gente está julgando que a igreja é o fim da nossa fé, mas ela é uma passagem da nossa fé. A gente passa, abastece e vai. Mas a gente não está fazendo nenhuma coisa nem outra. A gente não está sendo nem igreja nem família. Olha como a gente está perdido. Tratei ontem com os homens. A gente gosta muito de punir os fariseus, mas todos nós somos fariseus. Porque a gente fica adaptado com o escândalo da graça. A gente fica adaptado com o sobrenatural, o espetacular. Ele é filho de Maria.
Olha os irmãos dele aí. Foi isso que fizeram com Jesus. Perdem o time do sobrenatural. A mulher do fluxo de sangue toca e recebe. Jesus diz, alguém me toca. Pedro censura ele, dizendo, há uma multidão que te espreme. Ou seja, é para chorar, porque essa multidão que espreme Jesus não tem de Jesus o que o Jesus é capaz de entregar. Então, uma pessoa recebe de Jesus e uma multidão, ele é comum. Mas não julgue essa multidão, ela é você e eu. No culto, mais um culto, mais um culto, mais um dízimo, mais um culto, mais uma conferência. E a gente não está fazendo nada com essas informações. Nós estamos sedentários de informações religiosas que ocupam a mente e não transformam a vida. E percebe, né, que a gente sempre tem a tendência de ouvir algo como isso e já pensar em alguém. Mas é com você que a palavra quer falar. Não tem efeito no outro. Não tem efeito no outro. Ah, se o meu marido, ah, se minha esposa, ah, se for hoje. Não, é com a gente. Ô, varão, eu preciso comprar uma bota dessa. Onde é que vende? É sério mesmo. Mas eu quero preta. Me fala a loja, por favor, tá bom? Esquece não? Ontem eu estava pesquisando no celular e eu falei, misericórdia, onde que é a loja? Varão é estiloso, né? A minha esposa não gosta. Eu tinha uma dessa e tinha vinil, brilhosa. Sabe o que minha esposa fez? Vendeu pro bazar sem eu saber. Falei, irmã, você pecou demais. Ela falando, que bota escandalosa. Falei, eu tenho a cara tatuada, varô. O que é uma bota roxa brilhosa? Mas vamos voltar para a pregação aqui. O evangelho não funciona se ele não for lido e aplicado na primeira pessoa. É com você que a Bíblia está falando. E antes da gente entrar no assunto família e casamento, a crise vem justamente disso. A palavra não fala comigo, o evangelho não está tratando comigo, eu sempre leio Deus, me envolvo com o sagrado, sempre pensando em alguém que é um desafeto para mim, seja meu cônjuge ou irmão da igreja, eu nunca leio permitindo ser ferido. Eu sempre leio dizendo, nossa, isso aqui é a cara daquela pessoa, hein? Aí quando a gente entra no casamento, o indivíduo não está bem. A maioria das pessoas, por incrível que pareça, agora vai ficar claro para você, porque o grande número de divórcio hoje, inclusive na igreja evangélica. Porque o singular não está bem. Aí ele entra para o plural, querendo que o outro singular o salve. Então a gente vai para o casamento como se a gente estivesse evangelizando. Não, ó, ele é mais ou menos crente. Depois do casamento vai dar certo. Vai dar não. Não, ela só falta Jesus na vida dela. Só isso. Falta tudo na vida dela, se falta Jesus. Aí a gente pega uma exceção, tem pessoas que mudam no casamento. Não, pastor, eu discordo, porque aquela pessoa mudou no casamento. A exceção não é a regra. Qual que é a regra? Você vai ser quebrado. Quebrou o princípio vai quebrar você. É uma questão de tempo. Então as pessoas querem ser salvas dentro do casamento, e essa não é a função do casamento. O casamento é o lugar de pessoas que já se resolveram sozinhas com Deus. Se você entrar no casamento querendo que essa mulher te ajude a te transformar, é um fardo, porque o Salvador é Jesus, não é a mulher. E vice-versa também, tem mulher, sabe? Que está entrando em casamento, drenadora de energia,
Não, vocês não fiquem empolgadas, não. Bicho ruim é a tal da mulher, moço. Olha só, quem me ensinou isso é difícil, porque um dos meus projetos, que você vai conhecer no final, é apoiar a mulher que é vítima de violência doméstica, vítima de crime sexual. Então eu foquei na defesa do feminino e pouco me importava a maldade da mulher. E algumas mulheres sábias, inclusive minha esposa, dizendo, cuidado, cuidado, cuidado. Sabe quem abriu os meus olhos? Alexandra Abrantes, esposa do ministro de louvor, Rodolfo Abrantes. Pastor, cuidado, mulher ruim. Aí eu falei bem assim, que isso? Porque eu estou lidando com coitada das mulheres. Pastor, estou falando como mulher. Assim, ó, conferência de homem. Quem vai pregar, pouco importa. Se o pregador pregar de bermuda, tanto faz. Ele já não quer ir. Aí as mulheres forçam, vai, vai, vai. O homem demora. O homem é mais problemático que a mulher? Sim. Causa mais problemas que as mulheres? Sim. Quem foi criado para guardar, nas mãos do diabo, está destruindo. É por isso que o homem produz males em grande escala, porque só ele foi criado para proteger. Mulher não foi criada para proteger. Homem que foi criado para proteger. Mas por causa desses males masculinos, a gente não está treinado como sociedade, nem como igreja, a ver que a mulher é mais maligna que o homem. Porque a mulher é mais inteligente que o homem. Criarei uma ajudadora idônea. Então, ele já está aqui com a marreta fazendo. Então, quando a mulher chega, ela chega com a inteligência que o homem não tem. Por isso, a mulher é mais instintiva, mais profunda, mais sábia, tem o sexto sentido, que é quase o segundo Espírito Santo. Por exemplo, a mãe diz, não vá. A gente chama secularmente de sexto sentido. Mas é a sensibilidade da sabedoria nutrida pelo Espírito Santo. Aí a gente vai e quebra a cara, sim ou não? Quem já quebrou a cara depois de um conselho de mãe? Quando essa sabedoria ela não glorifica a Deus, a mulher vira um demônio quase. Por quê? Por que a gente não está vendo? Porque o mal masculino, se o homem tem que proteger, quando ele não protege, ele destrói, você vê. Você vê o marido estúpido, você vê o marido agressivo, você vê o machão, você vê o homem brigando. O homem não consegue se esconder, o mal dele é visível, ele quebra a mesa. Homens destroem estruturas, corpos, pessoas. Mulheres destroem relacionamentos e reputações. O homem está aqui quebrando, a mulher está aqui, ó. Por isso que eu amo. Tem um livro, acabaram os livros nessa minha passagem aqui pela Europa, mas eu tenho um livro chamado Redenção Familiar. Para a gente resolver a família, irmão, a gente tem que rejeitar a narrativa do feminismo e tem que enumerar o tamanho do boleto também das mulheres. Porque não está na moda evidenciar essa maldade. E quase todo exemplo feminino na Bíblia, se você fizer uma leitura, eu vou ajudar as mulheres e eu estou escrevendo um livro bem polêmico, até está me custando um processo. Estou sendo processado por 7 promotoras feministas por causa dessa minha tese, o potencial demoníaco da mulher. Olha só, vou dar só um feedback. Quase toda mulher, na Bíblia, nas histórias, tiveram essa sutileza do Satanás pegar a inteligência e transformar em maldade. Vou dar só o exemplo de Sara, a esposa de Abraão. Deus fala com ele quando ele tinha 75 anos. Tu terás uma descendência incontável. Aí ele chega para a mulher e diz, Deus falou. Aí a mulher, como é mais inteligente que o homem, ela já vai no futuro, ela vai na frente, vai atrás, ela vai do lado, ela diz, eu não estou vendo onde vai vir um milagre. Na cabeça dela. Ela não dorme, ela fica ansiosa, ela fica estressada. E o cara tá assim, Deus falou. Tipo, sabe? O homem é um assunto por vez.
Entendeu? E a mulher não, ela pega essa informação e ela bota em todas as possibilidades possíveis e imagináveis para tentar imaginar por onde Deus vai fazer. Ela não vê a possibilidade desse milagre acontecer, aí ela tem uma ideia humana de ajudar a Deus fabricando um milagre. Ela chega para o marido, mais ou menos assim, ó, meu filho, meu servo, te darei um carro. É uma promessa direta, sim ou não? A esposa não vê para onde o carro vai vir, aí no outro dia ela diz, eu já fiz contato com a loja e está aprovado o financiamento. Mas assim, ó, se Deus disse que daria o carro, ele dará o carro. Se ele dissesse, eu vou te prosperar e vou te ajudar a pagar o financiamento, é outra coisa, mas Deus ele é diretivo, objetivo. Então ele disse a Abraão, e a mulher disse, eu não estou vendo, mas tem uma maneira desse milagre acontecer. Aí o marido, assistindo Netflix, vendo Flamengo, tomando uma Coca-Cola, diz, como é? Aí ele disse, você transar com a minha funcionária. O cara, pastor, tem que ser muito crente, né? O marido tem que ser muito crente. Aí ele, assistindo Netflix. Como? Não, você transa com a minha funcionária, ela vai ser minha barriga de aluguel, o bebê nasce e eu registro no meu nome, eu vou ser a mãe. Aí o marido. Aleluia. Já que você insiste, irmã, 10% só dos homens evangélicos é dizer está repreendido. 90% é dizer amém. Vamos lá. E ele disse amém e foi. Aí engravidou. Olha que doideira. Isso já é uma manipulação de Sara, sim ou não? Aí está escrito que H é a mocinha que veio do interior para trabalhar na casa da senhora. Mas agora ela está grávida de um varão. Aí aquela mocinha agora, ó. Aí a esposa diz, culpa tua que ela está me insultando. Aí o marido, você mandou eu transar com ela. Então, olha que doideira. A esposa manipula o marido para transar com a funcionária é humilde, fica arrogante depois que fica grávida, e quando a esposa é insultada, diz que a culpa do insulto é do marido. Então, mulheres, vocês não são tão inocentes assim. Eu nem ouvi, deixa quieto. Para a gente falar de redenção, a gente tem que falar do problema todo, tá? O homem, nós já sabemos. Ele é o guardião está caído, só vai acontecer desgraça. Está lá em Gênesis 3. Maldita será a terra por tua causa. Então eu já sei. A terra é maldita por causa do fruto masculino. Ele é o guardião. Então só quando ele ama a Deus e restaura o altar do coração dele, que ele volta para a posição original. Aleluia. Agora a gente precisa saber quem é a mulher desde a herança de Eva, para a gente poder falar de uma família agora plena, uma família redimida, uma família santa, uma família apostólica, uma família no altar de Deus. Porque se a gente não resolver os dois lados, não resolveu lado nenhum. A gente só está mudando o problema de lugar. Não estava nos meus planos, tá? Mas a introdução é para falar mal de mulher mesmo. Para a gente botar o terreno para depois vir com a palavra. Lá no Brasil, alguém veio me abordar no Instagram. Olha, dá 6 horas, o meu marido não volta para casa, vai para o bar. E as mulheres contam que, como eu estou engajado em apoiar as mulheres por meio do projeto, que eu vou ali, vou dar uma martelada, vou fazer uma pregação sobre o assunto. E eu sou TDAH, né? Então o impulso é o meu sobrenome. Então eu tenho que, se eu conto até 10 como crente,
como um TDAH, agora eu tenho que contar até 100. Calma, deixa eu refletir. Deixa eu ver por todos os caminhos. Aí respondi a varoa: irmã, seguinte, pode ser que o problema seja só do seu marido. Pode ser que ele seja rebelde a Deus. Pode ser que ele esteja até endemoniado. Pode ser. Há uma grande hipótese. Se não for, a irmã está disponível em ouvir as possibilidades bíblicas sobre a mesa do bar do teu marido? Ela disse: eu estou. Talvez ele só está obedecendo a Bíblia. Hã? Sério? Como assim? A Bíblia diz o seguinte, que é melhor correr para fugir, para morar no deserto, do que do lado de uma mulher que não para de reclamar. Talvez ele só está fugindo de você. Porque, por incrível que pareça, eu gosto muito da frase de um teólogo católico, que diz o seguinte: todo homem na porta de um bordel está à procura de Deus. O vazio é tão grande que ele diz: vou me preencher. Então, por incrível que pareça, se o problema desse homem não é só ele, mas o ambiente que ele vive e o ambiente que a esposa dele cria para ele, talvez a mesa do bar é uma solicitação de comunhão que é negada pela esposa. Porque que marido é honrado e amado e bem-vindo que não tem prazer de voltar para casa depois de um dia de trabalho? Eu não quero ir para a mesa de um bar. Pastor, vai ter Flamengo e Fluminense aqui em Brasília? Vou nada. Vai ficar onde? Vou ficar aqui no sofá com a Keila. Você é louco, você me tirar de casa, você tirar do meu sofá, você tirar do lado da minha mulher, só Jesus. Só Jesus dizendo: sai daí e vai pregar a palavra. Porque eu não quero sair. Tá bom em casa. Entendeu? Agora, se o marido não tem prazer na companhia da esposa, varoa, pode ser. Só pode ser. Então, eu não estou dizendo que estou pedindo para você refletir. Porque você só focou a mesa do bar, entendeu? Mas agora eu estou pedindo para você ampliar o seu foco. Olha o que está escrito em Provérbios também. Isso que eu citei é Provérbios. Olha o que está escrito em Provérbios. A mulher de procedimento honroso é a coroa do seu marido. Mas a de procedimento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Eu não tenho noção do que é câncer nos ossos. Mas não é algo bom, não. Todo homem aqui, não vou pedir para levantar a mão para não expor, é para redimir a família hoje, né? Mas todos nós já passamos por isso, porque a gente não está casado com anjo nem com alienígena. Está casado com mulher. É filha de Eva e Adão, pecadora e tal. Então, todos nós já passamos por isso. De as mulheres, nossas mulheres, nos tratarem tão mal que a gente fica olhando assim. Tipo, a gente fica meio zonzo, tipo, tá acontecendo isso mesmo? Sabe? A gente, meu Deus, cara, como que ela falou um negócio desse? Meu Deus, como que ela fez isso? E a fraqueza no nosso corpo, no nosso espírito é tão grande que esse versículo tá certo. Tipo assim, a desonra da mulher adoece imediatamente o caráter do homem. Porque é a ferida mais poderosa que um homem pode receber. É a pessoa que dorme na cama dele. A ferida do estranho, até a ferida da mãe dele, a ferida do amigo, a ferida da igreja, passa. Agora, a ferida que é dada pela mulher que divide o leito conjugal com ele, você tá louco, cachoeira. Então, a pergunta é, como esse homem é recebido? E o feminismo tirou isso.
de você, irmã. Aceite ou não, toda mulher é, em alguma característica atualmente dela, mesmo sendo evangélica, feminista. Porque o tempo mudou. Os valores estão em mutação constante. E isso afeta a postura, o comportamento, os valores, como se fala as coisas, como se coloca as palavras. E mulher é um ser delicado à luz da Bíblia, entendeu? Então, hoje o homem está falando como mulher e a mulher está falando como homem. E essa mulher que está falando como homem quer resultado, quer que esse marido mude. Então, como ele é recebido? Todos nós, naquilo que queremos, somos responsáveis de criar o ambiente que potencializa a mudança do outro. Quer uma esposa diferente? Cria o ambiente para isso. Quer um marido diferente? Cria o ambiente para isso. O feminismo vai chamar de opressão. A Bíblia vai chamar de adoração. A Bíblia vai chamar de obediência. O marido rala o dia inteiro. E a mulher também rala o dia inteiro, quer ela trabalhe fora ou dentro. Mas o cara chega em casa, a esposa é totalmente negligente. Eu trato, eu cuido direta e indiretamente de 370 famílias de autistas, principalmente se a esposa foi abandonada pelo marido. E no início eu tinha tendência de punir, que canalha, o cara abandonou a família. Hoje eu já tenho uma outra visão. Talvez existam homens bons que saíram de suas casas para não dar Maria da Penha. Por quê? A mãe, dependendo da situação, ela já tem, num filho típico, neurotípico, ela já tem a tendência, às vezes, de se tornar mais mãe do que esposa. Aí agora o filho tem necessidade especial. Talvez ela desista totalmente do feminino para agora viver em torno do filho. E como a pressão é grande, eu tenho um em casa, aí o marido é hostilizado, é xingado, teu dinheiro não dá para nada, Se uma mulher falar como homem, se uma mulher falar como dragão, esqueça, querida. Linguagem grotesca nos lábios de uma mulher, já era. Ou é dois vida louca, entendeu? É dois vida louca do funk, sabe? Palavrão é comum, sabe? E aí, não sei o quê. Mas, tipo assim, tem mulheres na igreja com esse linguajar grotesco com os maridos. Sabe o que aconteceu? Tem uma moça em Goiânia, fez uma live comigo. Ela diz, meu marido é crente, graças a Deus por isso. Porque eu não sei o que poderia acontecer. Eu sei do que eu estou falando. Ela dizendo, mulher bicho ruim. Sabe o que eu fazia com ele? Eu torturava tanto ele que um dia eu cheguei na cara dele e disse, tu é um viado. Bate aqui na minha cara, teu arrombado. Desculpa o português rasgado e direto. E ela quer a mudança desse marido. Você tá louco? Eu dava divórcio no outro dia. Eu não aceito menos que isso, aceitar isso? Você tá doido? Eu sou filho de Deus, meu amigo. Eu honro o meu pedigree. Perguntam, pastor, a coisa mais ridícula do mundo para mim é brigar por causa de traição. Fui traído, vou lá na porta do trabalho brigar. Falei, vocês não estão entendendo evangelho não, sou. Vocês são filhos de Deus. Que rebaixamento. Que rebaixamento. É assim, termina o serviço aí, tá bom? Tô aqui na sala. Oi, tudo bem? Quarta-feira o advogado vai conversar, sabe? A gente... Meu amigo... Perguntam para mim, pastor, e aí, se tu fosse traído? Eu perdoaria para o convívio, mas não perdoaria para o convívio amigável, para criar os filhos. Mas eu não perdoaria para a restauração do casamento. Dentro do que eu vou explicar, tá? Eu expliquei ontem para os homens, a igreja está num padrão mínimo de tolerância e não quer mais viver um padrão de excelência.
Se você quer o padrão de excelência, quando acontece um problema como esse, a análise ela pode ser muito mais ampla. Não tem nada que eu não dei para Keila. Nada. Tem nada. Que versículo eu vou usar se ela me trair? Ela diz também que não tem reserva nenhuma. Deu tudo. Uma coisa é se a gente não deu nada. Uma coisa é se a gente deu pela metade. Mas se a gente deu tudo, a gente brinca, falando sério. Eu digo para ela assim, ó, nem que tu morresse, tu fosse espírita e cresce em reencarnação, nem se tu morresse e ressuscitasse 1 bilhão de vezes, tu conheceria um homem como eu. Eu sou o melhor homem que tu vai conhecer na tua vida. E ela, tu se acha, né? Não, eu sou filho de Deus, moço. E o filho de Deus não fica aqui no padrão do mínimo, o filho de Deus que é o padrão do máximo. Aleluia! Então, Diego, tu perdeu a chance. Brigar por causa de traição? Ei, tu perdeu a chance de conviver com a melhor pessoa da tua vida. Porque, irmão, se tu quer o altar de Deus, não tem mendicância relacional. É só surpresa, não tem briga por causa de coisa pequena, tem briga de generosidade, quem surpreende mais o outro, quem cuida melhor do outro. Então não tem como a gente falar de transformação familiar se a gente está raquítico, a mão mirrada, a gente não quer doar. Expliquei para os homens ontem, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que... Então não tem casamento que se sustente sem doação. Porque divórcio, na verdade, é o fechamento de um ciclo de egoísmo. Alguém cansou de só depositar e nunca sacar, e o outro só querer sacar e nunca depositar. Para mim, é a lógica lá do livro de Malaquias. Os dois assuntos centrais de Malaquias é a má oferta que se dá a Deus e o divórcio. Os dois assuntos dos 4 capítulos. Então, quem quebrou com Deus vai quebrar com a esposa. E quem quebrar com a esposa vai quebrar com Deus. Se eu cuido da minha esposa, eu não cuidaria da igreja, eu não cuidaria dos verdadeiros pastores, eu não cuidaria de missões, eu não cuidaria da agenda do pai. E se eu cuido dessas coisas, eu não cuidaria da esposa? Uma coisa contamina a outra, uma coisa contagia a outra. Porque eu expliquei para eles ontem, no final das contas, não existe bom marido por causa da esposa. A esposa só vive o bônus de um adorador. Ele é um bom homem por causa do amor a Deus e não por causa do amor à esposa. Esse é o padrão de excelência. É aí que a pessoa se resolve sozinha. Eu tenho uma aliança com Jesus. É independente da esposa. E a esposa só vive o quê? O reflexo disso. Por isso que eu não vou me rebaixar para brigar por causa de traição. Tá doido? Você é um adorador? Tem nada a ver contigo. Nem Jesus ficará com o infiel para sempre, ele nos dá chance de arrependimento. Mas ele diz o que lá na carta de Paulo a Timóteo? Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Mas ele não fica fiel ao infiel, ele fica fiel a ele mesmo. Assim, ó, meu padrão de excelência é esse. Se você for infiel, eu não me tornarei infiel dando desculpa da sua infidelidade. Ah, você fez, eu vou fazer. Não, eu sou fiel. Você que foi infiel. É assim, ó, Judas. Faça o que tem que fazer, amigo. Em mim você não tem motivo para me trair. Você me trai sozinho. Os motivos são seus. E por que a gente está enfrentando problemas conjugais? Por causa de egoísmo. Essa é a grande verdade. A esposa se cuidava, agora a camisa de político, descabelada. O varão também, tá? Já passei o trator por ele ontem, se ele estava aqui, fique tranquila. Tipo assim, ó, não sou mais obrigado a nada, já estou casado. E falei para eles ontem, tudo que nos tenta no mundo é caro.
Sim ou não? Uau, que homem cheiroso, né? Aí o teu varão meio... E vice-versa, né? Nossa, que mulher bem arrumada. É caro. Ou seja, vai baixar o padrão, vai baixar o tesão, vai baixar o interesse, porque acabou o quê? O investimento. E é fácil de se resolver, porque a linguagem da mulher é o amor e a linguagem do homem é o respeito. É simples, gente. É simples. A gente que não está querendo. A gente está querendo milagres sem a nossa participação. Essa que é a grande verdade. Transforma meu marido, tu vai honrá-lo? Não. Eu queria que uma luz brilhasse na cabeça dele e acordasse diferente. Ah, eu queria uma esposa diferente. Tu vai amá-la? Não. Eu queria que a conferência resolvesse. Entende? Então a gente quer milagres sem entregar a Jesus a matéria-prima do milagre. Para todo milagre, ele pediu uma matéria-prima. Sim ou não? Ele não pode curar o camarada sem passar barro no olho. Não pode? Ele não pode prosperar você sem seu dízimo, sua oferta. Não pode? Mas não vai. Porque ele solicitou a matéria-prima, é uma comprovação de fé. Eu creio tanto no milagre que eu darei a matéria-prima que a Bíblia me solicitou. Então não tem marido transformado sem respeito. Uma mesa posta para o feminismo é escravidão. Para a alma do homem é eu te amo. O homem não é sentimental. Mas ele voltar do trabalho e a mesa está lá, eu te considero. Eu honro o que você está fazendo. Assim como um buquê de flores, a lembrança das datas, reservar um jantar, contratar alguém, entregar teus filhos piolhentos para alguém cuidar e marcar uma saída, um cinema, um teatro, um bom show, reaviva a mulher. Não, mas ele não quer. Ele quer que mais um culto resolva a mulher dele. E o problema não é espiritual, porque se é espiritual, eu oro hoje e o demônio sai. É o mais fácil para nós, sim ou não? Se é espiritual, saia em nome de Jesus. Saia pelo poder do sangue de Jesus, sai. Agora, se você for o demônio da sua esposa, como que a gente vai resolver isso? Só é espiritual o problema do casamento do ímpio. Porque ele está morto, ele está dominado, ele está cativo por forças espirituais. O problema do casamento do crente, do discípulo de Jesus, do Filho de Deus, não é espiritual, é comportamental. Então, nem sempre o culto vai resolver o problema do seu casamento, porque talvez é um problema de distanciamento, um problema de ausência, um buquê e um jantar resolve. Mas você não quer avarento. Aí você quer que eu ore. Aí eu não oro, eu já falo, eu não oro por casamento de crente. Não oro. E ponto final. Peça para outro, eu não vou orar. Porque o cara sabe que ele está quebrando um princípio e quer que a oração do sacerdote burle o princípio que ele está quebrando. Aí eu falo, não vou orar, não é espiritual? Por exemplo, adultério. Não estava na minha rota, mas eu vou ilustrar, porque eu gosto de ilustrar. Eu sou nordestino, então no meu Nordeste tem muito disso. Roubou meu marido. Tem muito disso. Por que eu falo do barraco por causa do adultério? Isso é coisa de nordestino, de goiano, de mineiro. Todo mundo sangue quente, sabe? Vou lá quebrar a cara do outro, entendeu? Roubou meu homem. Aí eu falo, tem sequestro relâmpago, sequestro normal, agora sequestro afetivo eu nunca vi. Entendeu? Tipo assim, ó, roubou meu marido. Ó, olha aqui, gente crente crendo nisso. Cadê a autonomia moral desse marido? Aí um dia eu achei o meme e postei. Um varão grandão e uma mulher com eles correndo pela rua. Roubou meu marido. Imagina a cena. Foi sequestrado pela Jezabel. Aí vem a esposa para a igreja. Os dois crentes. Aí vem a esposa para a igreja. Ó, pastor, saiu de casa. Tá lá na casa da amante, a Filomena.
Teobaldo, o nome dele, tá? Tá lá na casa da Filomena. Senhora, ora. Ô, irmã, oro não. Porque assim, ó, na cabeça dela. E isso é mais uma maldade masculina. O cara endoida tanto a esposa, o diabo tá furioso, sabe? O cara tá viciado em pecados virtuais, o cara tá viciado em adultério e ele penetrou tanto na mente da esposa que conseguiu deixar ela doida, culpando o diabo. É o diabo que tá furioso. Aí na cabeça da irmã, crendo que nós pastores somos poderosos, a gente vai orar e o cara vai voltar. Mas eu sempre pergunto o seguinte: no arrependimento do rei Davi, mediante um adultério e um homicídio, ele adulterou e matou o marido da mulher, você lembra? O profeta foi até ele e não repreendeu nenhuma atuação maligna. Não está lá na Bíblia. E o profeta Natan repreendeu a pombagira na vida do rei Davi. Está escrito lá? Tudo moral. Porque o crente só peca quando quer. Quem tem descontrole do pecado é o ímpio, porque ele está dominado por Satanás. Então ele não tem livre-arbítrio. Ele é escravo. O crente tem. Se eu fui transportado do império de Satanás para o reino e o Espírito habita em mim, eu sou livre. Então eu só vou pecar quando eu quiser. Essa que é a grande verdade. Mas não, é o diabo que levou meu marido embora. É isso. Aí a gente fica com dó. Aí eu vou lá, pastor Anderson é polêmico, porque tá batendo nos homens, tá batendo nos pastor adúltero. Tadinho, é o diabo, pastor, não faz isso. Teve uma mulher que saiu da igreja que eu pastoreio. Não, é o diabo não, ô varoa. Oxi. O diabo dirigiu pro teu marido ir lá pro lugar. Não, é o teu marido. Não é diabo, não. Então a gente vai para uma igreja que o pastor crê que é o diabo. Continue se infantilizando. Por quê? Vamos lá agora fazer um teatro, tá? A Filomena sequestrou o Teobaldo. Aí tá lá na casa da Filomena, hot dog, pizza, Netflix, chamego, sabe? Paquera, namorando e tal. E a Filomena, a Teobalda, veio para a igreja para pedir a minha oração. Aí eu vou orar. Mas eu só posso crer que é espiritual se o teu marido estiver endemoniado lá na casa dela. Entendeu? Se ele estiver lá no bem bom, não é demônio. Só é demônio se ele estiver lá no bem bom, assim, ó. Bota aí outro filme. Oxe, que é isso? Só se ele estiver lá meio assim, sabe? Meio... Meu nome é Legião, bota aí. Entendeu? Se você aceitar, eu digo, então é demônio. Aí vamos lá. Vamos dizer que eu orasse. Aí ele tá lá com ela, sabe? Bora pro quarto. Com as mãos para trás. Aí eu oro. Na hora que eu oro na igreja, o Teobaldo, lá na casa, onde eu estou? Eu fui sequestrada. Aí ele sai pela rua, socorro! Socorro! Me sequestraram! Cadê a minha santa esposa da igreja? Não é ridículo? Não é ridículo? Mas é assim que alguns de nós estão crendo. E o Satanás sentado meio fio chorando. Aí perguntaram para ele, por que tu tá chorando, diabo? Porque os crentes não param de me culpar de uma culpa que é deles. Porque eu já tenho as minhas. É muito fácil culpar o diabo. Porque se é demônio a gente expulsa. Agora se for caráter e você não quiser tratar, como que a gente faz? Rapaz, eu ainda nem fui para a Bíblia, né? É a introdução do culto, tá, mano?
a gente tem que assumir o que é nosso. Para eu concluir a introdução, juntando tudo que eu quis dizer, agora eu vou concluir numa só sentença. Todos nós, de alguma maneira, temos o cônjuge que merecemos, porque nós afirmamos ser evangélicos, filhos de Deus, discípulos de Jesus. Então, esse discípulo de Jesus, esse filho de Deus, ama a Deus, sim ou não? Que coração é tão duro que resista ao amor que temos pelo eterno? Então, se você, mulher, não consegue influenciar a vida do homem que dorme com você, você também não é a mulher que foi criada para ser. Porque ninguém é tão duro assim que não se dobre ao amor de Deus. E vice-versa. Então, nenhum de nós aqui tem direito de reclamar do outro se não tem certeza do que se é. Então, nunca mais reclame da sua mulher se você não conseguir responder se você é o homem que foi criado para ser. E você, mulher, nunca mais reclame do seu homem se você não é a mulher que Jesus deseja que você seja. Se você não está casado e casada primeira com Jesus, pare de reclamar do outro e se arrependa e se realinhe. Primeiro seja o que você precisa ser, primeiro faça o que você precisa fazer, depois reclame do outro. Mas a gente está reclamando que o outro não é, reclamando do que o outro não faz, sem comprovar o que somos e o que fazemos. Por exemplo, tem mulher que faz piada do namorado, do noivo ou do marido na frente das pessoas, na igreja. Tem maridos que não defendem a esposa da parentela. Tipo assim, ó, tudo isso é dreno de respeito, dreno de consideração. E nisso a mulher é má. Agora eu vou concluir provando onde está a maldade feminina, e por incrível que pareça, se o mal feminino é do relacionamento, por incrível que pareça, a mulher é a principal arquiteta de toda a destruição, de toda a possibilidade. A Bíblia diz assim, ó, a mulher sábia edifica. Não poderia ser o homem, se o homem é o problema desde a queda de Adão e Eva? Tudo depende da mulher, porque a mulher é mais inteligente que o homem. A mulher é mais sábia que o homem. A mulher tem mais ferramentas intelectuais que o homem. 50 assuntos ela administra de uma vez só. E a gente, Então, não é que a gente não é orgulhoso, não quer ouvir. É que, calma, entendeu? Os meus neurônios estão ainda processando a primeira informação que foi a mensalidade das crianças. E os 50 assuntos ela está dominando e ela joga os 50 quando ele chega do trabalho, entendeu? Jesus está voltando, Lula e Bolsonaro no Brasil, Trump, guerra em Israel, o cocô do cachorro, a merenda da criança, a escola ligou e ele... Calma. Um assunto de cada vez. Então, olha só, agora vocês vão aliviar, porque as irmãs estão meio tristes, outras estão zangadas comigo. A cara não nega, entendeu? Tem umas assim, ó, vontade de pular no pescoço do pastor. Agora você vai entender e agora você vai concordar. A maldade feminina, ela é mais poderosa que a maldade masculina. Por quê? Isso é comprovado na sogra. Não. Não é motivo de riso. Não, calma. Tente explicar para mim, porque mundialmente é raro. Quem tiver, agradeça. Mas é raro o relacionamento maduro da sogra e da nora. É raro. Então, a sogra madura tem duas possibilidades. Se ela não teve marido, ela aceitou o que a vida negou a ela e ela diz: vou fazer minha jornada, vou continuar minha jornada, eu e Deus, solitária, madura, sem culpar ninguém e sem escravizar meus filhos. Ou a segunda hipótese, ela teve um bom homem que cuidou dela. Ou seja, quando ela chega na melhor idade, ela não quer intervir na vida dos filhos. Mas não é o fato. Qual é o fato? A maioria dos homens não são o que Jesus quer. E isso deixa a mulher vulnerável, vazia, carente, solicitando o afeto que esse homem deveria dar a ela.
E foi negado a ela. Então ela tem filhos. Quando ela tem filhos, isso que foi negado a ela, ela precisa suprir. Então o que ela vai fazer? Ela vai capturar o homem mais próximo dela. Que ela possa solicitar esse afeto e não pecar. É um complexo de Édipo sem sexo. E ela captura o filho. Então quando vem a nora está roubando o meu marido emocional. Não é marido sexual da mãe, é emocional, mas é marido na alma dela, é meu. Esse homem é o meu porque me negaram aquele outro. Me negaram o homem sexual. Agora eu quero o homem emocional. E o homem emocional é meu filho, eu não vou aceitar com facilidade. E essa guerra é mundial. E ninguém consegue explicar, mas eu estou tentando explicar para você. Quem cria o machismo, quem criou os machistas não foram os homens. Ouve com atenção, tá? Não ouve com a tua experiência, nem com a tua dor. Ouve o que eu estou dizendo, pondera. As crianças passam mais tempo com homens ou mulheres? Pode repetir? Com homens ou mulheres? Mulheres. Os professores são mais homens ou mulheres? Mulheres. Então o feminismo está errado. As crianças não estão aprendendo machismo com os homens. O período é curto por dia que as crianças ficam com homens. As crianças estão aprendendo machismo com quem? Porque elas estão carentes, sozinhas, vazias e abandonadas. O que elas vão fazer com o filho agora? Se tornarem mães narcisistas, autoprotetoras, ninguém fala com meu filho, ninguém grita, se alguém tratar mal eu vou lá na igreja, faço barraco, eu vou lá na escola, faço barraco. Então essa mulher, essa mãe carente, gera o filho, cria o filho para ser filho e não para ser homem. Quando esse filho ele vai casar, a escolha que ele vai fazer para a mulher que ele quer como esposa não é por meio do sacrifício. Que mulher eu vou escolher para entregar a minha vida por ela como Cristo entregou pela igreja? Não, não é a análise da maioria dos homens. Qual é a análise? Onde eu encontro uma mãe com sexo bom? Me explica isso, pastor Anderson. Ele escolhe o corpo bonito de uma mulher e que ela cozinhe bem como minha mãe. Então é uma mãe com sexo. Quando ele é só filho, ele faz birra no shopping. Ele faz chantagem com a mãe. Eu quero brinquedo quando ele é criança. Quando ele é adolescente para adulto, eu quero carro. A senhora trabalhou, o dinheiro está lá que eu sei, está na sua conta. Eu quero um carro. É só 3.000 euros. E quebra a casa e quebra o quarto. Eu quero! Aí quando ele casa, ele descobre que a esposa é ajudadora e não mãe. Aí quando a esposa travou o menino, que agora tem barba, ele não pode mais fazer birra no shopping. O que ele vai fazer? O que ele faz? Agride a esposa. Então pode perceber. Se esse homem foi você, ou você conhece algum homem perto de você, todo péssimo marido que você conhece, ou se esse péssimo marido é você, pode observar que você tem a tendência de ser um bom filho. E é esse apego exagerado que te torna um péssimo marido. Ser um bom filho por idolatria e não por princípio te torna um péssimo marido. Porque depois do casamento, sua mãe se tornou secundária. Se tua mãe ainda é primária a você, a pessoa mais importante da sua vida, depois do seu casamento, o ciclo machista vai continuar. Porque amar a mãe mais do que se ama a esposa carente. Quando essa esposa carente for mãe, ela vai fazer com o teu filho a mesma coisa que aconteceu no ciclo da tua mãe. Então a única maneira de quebrar o ciclo é você
mandar o recado para todo mundo, para a sociedade, para a igreja, para os pastores, para os seus filhos, para a sua esposa, que a sua mãe é secundária. Ou me invente um outro verso, porque na Bíblia que eu leio não tem. Você é uma só carne só com a esposa. Não é uma só carne nem com filho, nem com mãe, nem com pai. Olha onde está a base. Onde o nosso casamento vai ser pleno se a gente está desobedecendo a palavra. E o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só. O vínculo, gente, por isso que Paulo assemelha o homem e a mulher com a igreja e Cristo. O vínculo humanamente da mãe é poderoso, mas vem um vínculo espiritual semelhante a Cristo e a igreja que rompe o vínculo com a mãe. O pacto espiritual do casamento é mais importante que o vínculo humano e biológico do filho com a mãe. É a Bíblia que diz. Aí a gente diz, você tá louco? Mãe só uma. Mulher. É por isso, cara, que não vai dar certo. Porque você quer ser seu Deus. Não, é do meu jeito. Isso aí tá errado, pô. Como assim minha mãe é menos... Oxe, é louco, pô. Tem ex-mulher, mas não tem ex-mãe. É porque você não consegue amar sua esposa como a Bíblia ordena. Por isso que tem ex-esposa. Porque você não quer fazer o que está escrito. Você quer fazer do seu jeito. E ela quer fazer do jeito dela. A sua ex, ou você, sendo ex, quis fazer do seu jeito. Ou ela quis fazer do jeito dela. Se a gente fizer do jeito da Bíblia... Então, olha só, esposas negligenciadas, mulheres carentes. Mulheres carentes, mães narcisistas. Mães narcisistas, filhos dominados. Filhos dominados, bons filhos, péssimos maridos. Mulheres carentes, o ciclo não vai parar. Então, se você é sogra, está aqui, deixe seu filho ir. Ah, mas eu não tenho um. Ele é meu único companhia. Compra um cachorro. Às vezes, eu fico assim, ó, os autores bíblicos, eles foram bem generosos, mas eles poderiam ter nos ajudado em algumas coisas. Até porque o grego e o hebraico, grego é o original do Novo Testamento, hebraico do Antigo. Tem palavras tão fortes na tradução que eu falo, por que eles não botaram essa palavra mais forte que a outra? Por exemplo, deixar, que foi usado em Gênesis 2:24. No hebraico, é da gente ficar perplexo. Uau! Uma das palavras no original de deixar é apostasia. Aí a gente entenderia, porque o cara lê e fala, deixar. Acho que não é bem assim não, pô, deixar. Entendeu? A gente pode ir 3 vezes na semana lá na casa da minha mãe. Apostasia. O que é apostasia? Perder a fé. Olha que tradução fantástica. E o homem apostatará do seu pai e de sua mãe. Unir-se à sua mulher. Depois do casamento, a Bíblia está dizendo, o homem tem que crer menos que a base da sua existência é seu pai e sua mãe. Porque a base de sua existência agora é a partir de sua esposa. Deixa eu fechar o ciclo dessa introdução de verdade, gente. Olha só. Por que está dando tudo errado? Porque é tudo nosso, virou tudo família e virou um balaio de gato. Depois do casamento, sua família é sua esposa. E acabou. Até o seu pai e sua mãe não é mais sua família. É sua parentela. Depois que você casou, pai e mãe é parente. Vou te ajudar, pra você não infartar. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Incluiu sogra? Sogro? Só um primo intruso que foi uma dor de cabeça depois. Sim ou não? Segundo ponto. Uma igreja só tem um pastor
chave, um pastor sênior, um pastor presidente, sim ou não? Aí depois vem a equipe pastoral, sim ou não? Qualquer corpo com mais de uma cabeça é uma assombração, uma anomalia. Um corpo só tem um cabeça, ok? Se existe uma família, já tem um cabeça. Ou é seu pai, ou se você não tem pai, sua mãe. É o cabeça da família dela, ok? Você casou. Se você falar, é nós tudo junto, anomalia, duas cabeças. Então, para te ajudar, para você não ficar chateado porque eu falei da sua mamãe, e se você é sogra, já tá com a cara feia olhando para mim, seguinte, você é filho para sempre. Da sua mãe e do seu pai, você é família. Mas eles não são sua família, são seu parente. Vamos lá. Ali, vamos dizer, ele, meu pai, ela é minha mãe. Eu sou filho para sempre. Então, quando eles me convocarem, eu sou família deles. Porque eles são cabeça da casa deles. Na minha casa, eles não são meus pais, são minha parentela e minha visita. Por que está dando errado? Porque, principalmente, a mãe, a sogra, quando vem na casa do filho, trata ele como filho e não como profeta, e não como sacerdote, e não como rei do domínio dele. Aí ela entra na casa dele desrespeitando a nora. Você cozinha, não cozinha como meu filho quer, isso aqui está errado, corta o cabelo do neto, pinta e borda, muda móvel de lugar, e ele... Mamãe, a dona Florinda e o Kiko. Mamãe, querida, e qual é o recado que o filho deveria dar para proteger a esposa? Que esposa não ia admirar esse varão? E que mãe não seria colocada no lugar dela? Que pai não seria colocado no lugar dele? Ei, na minha casa é outra jurisdição e aqui ninguém fala mal do meu marido. Olha a esposa, a leoa. Ninguém fala mal do meu marido aqui. Ninguém fala mal da minha esposa aqui. Eu sou seu filho na sua casa. Eu sou seu filho daquela porta para fora. Daquela porta para dentro, eu não sou seu filho. Sou um sacerdote, sou um profeta, sou um rei, sou um homem, tenho responsabilidade. Não diminua meu ofício. Pronto, é isso. É isso que vai curar uma família. Mas não. Misturou tudo. E a gente não tem protocolo para estabelecer a conduta de cada um. Por isso os papéis estão invertidos. Por isso a mulher não sabe mais ser feminina, o homem não sabe ser mais masculino, liderar, proteger. Eu mesmo testemunhei isso em algumas pregações, tive que fazer isso, tive que fazer literalmente isso. E minha mãe ficou 3 meses sem falar comigo. E fica nessa oscilação, tipo, mês bom, mês ruim. Mas a minha missão, uma delas, é proteger a minha esposa de minha mãe. Por quê? Se minha mãe não teve o marido que deveria, todas as solicitações dela como mãe são surreais. E ela vai olhar para minha esposa como uma rival. Então qual é a minha missão? Submissão é isso aqui, varão, não é mandar na mulher, não. É você cobrir sua esposa de uma maneira, ó, a minha esposa é essa caixa aqui, ó. Não, ninguém passa, ninguém a pega sem me atropelar. Mesmo que essa pessoa seja sua mãe, varão. Então, meu dever, entendendo tudo que eu estou querendo ensinar, é, sei lá, o filho já não é mais aquele que passa fome no Nordeste, prosperou, prega no mundo inteiro, a prosperidade dele é minha, que eu sou a mãe que criei ele. Então olha só, alma feminina, tá? Não é uma questão de mãe, mãe é mulher. E mulher é filha de Adão e Eva, entendeu? A gente tem a figura da mãe como uma figura santa, ok? Mas ela é um ser humano. E ela pode ter essa análise, é meu, é meu. Aí vai olhar para a esposa, tipo, ela tá usufruindo que não é direito dela, é direito meu. Aí qual é o meu dever? Vamos lá, varão. Fica chateado não, Kiko, que eu falei da dona Florinda.
filhos não prosperam, só homens prosperam. Homens não foram chamados por Deus para viver na posição fetal. Homens são chamados para ser guerreiros, posicionados. A Bíblia. Se quiser discordar de mim, discorde com a Bíblia aberta. A Bíblia não manda você amar seu pai. A Bíblia não manda você amar sua mãe. Não tem um versículo dizendo assim, ó, ame seu pai. Não tem um versículo dizendo, ame sua mãe. Não tem um versículo dizendo, ame seus filhos. A Bíblia só manda homem amar a esposa. Sobre pai e mãe, honrar pai e mãe. Então, qual é a minha honra? No meu exemplo, eu pago a casa da minha mãe e eu faço as compras da minha mãe todo mês. Mas eu quero ela bem longe da minha esposa. Por uma questão de quê? Saúde relacional. Vou quando eu tiver tempo na casa dela, vou quando puder, mas não aceito ser escravo da carência. Porque é desonesto. Porque para uma pessoa carente, quanto mais você dá, é igual Bolsa Família. Tipo, você é uma bênção enquanto você faz. Quando você não faz, você será punido pelo carente como se nunca tivesse feito. Nós pastores passamos muito por isso. Cuida. Quando a gente dá esse pastor é uma bênção. Um verdadeiro pastor não é conhecido como um abençoador na hora que abençoa. Você só vai confirmar se é um bom pastor na primeira cajadada que ele te der. Aí eu quero ver se tu é ovelha. Que é muito fácil dizer, meu pastor é uma bênção. Quando só tem sim. Deixa ele dizer o primeiro não. Então trata uma pessoa carente pra você ver o dragão, o jacaré que a pessoa é. Vai comer tudo, meu amigo. É igual, por exemplo, você prosperou. Pode ajudar algumas pessoas, mas dependendo do perfil da pessoa, não, eu queria que você me emprestasse um dinheiro. Você pode até emprestar, mas eu vou emprestar. Por quê? Você ficar dando, meu amigo, não vai a lugar nenhum não, só. Vicia a pessoa. E trazendo aqui para o espiritual, esse é o dever do homem, esse é o dever do marido. Aí que esposa vai te admirar? Ah, minha esposa não gosta de namorar comigo. A Alexandra Brantes também me aconselhou. Mulher só quer namorar com um homem que ela admira. É afrodisíaco. Macheza é afrodisíaco. Aí o marido... Aqui, da dona Florinda, sabe? Aí a varoa, tipo assim, ó, me ajuda a te ajudar. Porque a fêmea, isso agora falando de biologia, é atraído pelo hormônio do macho. Entendeu? Aí o cara não tem postura. É um prego no angu. Aí ele, entendeu? Ele não tem firmeza. Não tem firmeza. Mente, ela liga dizendo, cadê você? Tô chegando. Aí passa 3 horas, cara, ele não chega. Cara, não joga a tua palavra ao vento. Ser um homem de palavra. Sim, sim, não, não. Tô chegando. Aí você chega em 10 minutos. Aí ele quer uma esposa que admire ele. Tô chegando. 3 horas, cara, e não chega. Por exemplo, você só é um homem, varão, se a sua esposa dormir em paz. Atrasou, tipo assim, ó, atrasou o culto, atrasou o trabalho, atrasou a programação. Ela diz, vou dormir, que ela confia em ti. Tua mulher dorme em paz? Ela fica naquele drama de ficar olhando para o teu celular, dizendo assim, meu Deus, por que tanta senha? Porque um homem de Deus, irmão, não tem senha para a esposa. Aí a gente vira uma geração de homens que amam as mães e destroem as esposas. Qual o feriado mais lucrativo no Brasil? Dia das Mães. Amor só de mãe, mas eu aprendi com o meu pastor. Se amor só de mãe, por que você não casou com a sua? Então os homens estão reclamando
do que não estão cultivando. Irmão, a palavra vai ser amanhã de manhã, pelo jeito, tá? Hoje foi só a introdução. Hoje a gente tinha que atirar para todos os lados dos problemas. E eu queria que ficasse claro. Tentei fazer um apanhado de todo o meu raciocínio sobre a experiência que esse livro vem gerando, Redenção Familiar. Não vai acontecer. A esposa não quer ser a igreja, porque essa lógica que a gente vai ver amanhã pela manhã. Se você vier, mas mesmo se não vier, vai ficar gravado. Efésios 5, dando spoiler de amanhã, compara Cristo como homem sacrificial, a igreja como esposa adoradora, e aplica isso no casamento. Então Paulo usa Cristo e a igreja para tentar redimir homem e mulher no casamento. Então só vai dar certo se o homem no casamento é um Cristo crucificado. E se a esposa no casamento for uma igreja adoradora. Eu preguei isso e os teólogos me esculhambaram no Brasil. O tema da pregação é: esposa, adore seu marido. E eu gostei tanto que eu vou escrever um livro mesmo. Mas por que ele se chocou? Que isso, adoração só a Deus. E as irmãs que não têm um casamento bom? Que absurdo! Eu vou lá adorar um homem, eu vou lá adorar meu marido, eu vou adorar Jesus. Só as mulheres que vivem um casamento pleno para entender. Porque elas sabem que o respeito que elas têm pelo marido é reverencial. É disso que eu quero falar. Eu não estou dizendo que a esposa tem que... Oh, Anderson! Mas tá lá, Efésios 5:22. E que as mulheres em tudo estejam submissas ao vosso marido, vírgula, como ao Senhor. É nesse como. Eu fui para o grego e o grego diz exatamente isso. Assim como você entregou a Cristo, na mesma qualidade entregará ao marido. Então por que as mulheres não estão tendo resultados? Porque elas, não, mas eu lavo, passo, cuido dele. Não adianta fazer coisas certas com sentimentos errados. Não é questão de lavar, passar e cozinhar. Não é questão de ser Amélia. Por exemplo, minha esposa não cozinha. Minha mãe quis usar isso como arma para eu não casar. Eu falei, eu não quero casar com uma cozinheira. Eu escolhi uma mulher de caráter. Cozinha a gente se vira. Pede comida, contrata alguém. Quero uma mulher de caráter, uma mulher que ama a Deus. Não quero uma cozinheira. Porque se eu quisesse a cozinheira, eu ia para a porta do Senac. Esperar a mulher sair com um currículo na mão, dizendo é nível 1 de culinária, nível 2, nível 3. Isso se resolve. E o marido, que é uma esposa melhor, sendo um marido vivo. Não vai, varão. Marido bom, marido pleno, é marido morto, crucificado, servo. Primeiro ele cuida da mulher, como Cristo cuidou da igreja, para depois ele cuidar dele mesmo. Aí a esposa evangélica implora o marido absorvente, cuidados básicos, e ele compra a BMW. E nenhum problema de comprar a BMW. Mas um homem honrado só tem descanso depois que o dever dele está cumprido. Ele cumpriu o dever com Cristo, ele cumpriu o dever com a igreja, ele cumpriu o dever com a família, ele cumpriu o dever com a esposa, agora é meu lazer. Vou comprar minha moto, vou comprar o carro dos meus sonhos. Mas homem de Deus não tem lazer sem dever. Olha o carrão do cara e a esposa dele toda descabelada. Não tem como, varão. Aí vem pedir oração para os pastores. Aí eu falo, oro não. Primeiro se resolva com a palavra, primeiro se arrependa, primeiro deixa eu ver a sua esposa sorrindo na igreja. Um monte de mulher amargurada na igreja. Eu olho logo para o marido, não está sendo cuidada, varão. Toda mulher problemática nas igrejas, duas hipóteses. Sozinha, amargurada, porque está vendo os outros prosperar, ou mal cuidada pelo marido. Então, quando eu quero resolver um problema de uma mulher amargurada na igreja, eu falo, ô varão, olha a cara da tua esposa, não para de reclamar, cara, reclama de tudo na igreja. Se pinta de branco, se pinta de preto, se tá um pregador. Por quê?
Uma mulher bem cuidada em casa, um homem bem cuidado em casa, vem para a igreja para servir. Olha a crise, para eu encerrar. Tem fila para o louvor, tem fila para pregar, ok? E o povo diz, eu quero servir. Mas se quer servir, por que não vai para o estacionamento? Por que não vai para o departamento infantil? Por que não vai para a limpeza da igreja? Então, quer servir ou quer ser visto? Tudo isso, vamos lá, calma. É um problema conjugal. O casal que está bem, chega levinho na igreja, dizendo, opa, onde que tem problema? Estou aqui. Porque já estão treinados resolvendo o problema em casa. Estamos lutando para nos resolver, estamos lutando para ser uma bênção. Agora a gente vai para a igreja para estender essa bênção. Então, onde que tem vaga? Irmão, sem dúvida, a disputa é menor no banheiro do que no louvor. É uma questão de obviedade. Eu quero agradar a Deus. Na fila, esperando o louvor, deve ter 30. No banheiro não tem ninguém. Então, você quer servir? Pega logo a vassoura. Pega logo o rodo. Mas não, tá arrogante. Não, mas eu sou teólogo. Mas eu sou o pastor antes. É um casamento, é o mesmo orgulho do casamento. Entendeu? Não vou dar o braço a torcer. Não, se eu sei louvar, eu vou pro departamento infantil, coisa nenhuma. Aí quebra o princípio te quebra. Seja fiel no... Não, mas quer começar pelo muito. Todo mundo quer ser o rosto da igreja, né? Ninguém quer ser o joelho. Lá ajoelhado, lavando o vaso. Aí não é treinado. Quando tiver problema no casamento, não tem força, porque não treina. Não vence o orgulho, não vence o ego. É serviço do mesmo jeito. Eu estou pregando aqui e a pessoa que limpou o banheiro tem a mesma importância no reino, porque um banheiro sujo impede o culto. O odor entraria aqui e impediria a gente de louvar. Se não tivesse pessoas cuidando das suas crianças, não tinha como a gente estar aqui esse tempo ouvindo a palavra. Então, servir é servir, pouco importa como. A crise no casamento é uma crise de serviço. Não tem casamento ruim e nem igreja ruim. Só tem pessoas ruins. O casamento é um ponto neutro. É um contrato do cartório, é uma bênção do sacerdote. A igreja é um corpo, é um galpão, é uma pessoa jurídica, então a igreja está em paz. O casamento está parado, é um ponto morto, ponto neutro. O casamento só tem movimento e a igreja só tem movimento quando nós entramos nele. Então, se você está bem, quando você entra num casamento, uma bênção. Quando você está bem, você entra na igreja, uma bênção. Quando você está mal e entra num casamento, você acabou com a vida do outro. Quando você está mal e entrou numa igreja, acabou fofoca, diz que me disse, disputa de ministério, arrogância, eu estou aqui há mais tempo porque o outro foi ordenado antes de mim. E para mim, tá? Se a família é mais importante no plano de Deus do que o templo, tudo começa com o casal. Todo problema que a gente vê na igreja começou no casamento de alguém. Todo problema que a gente vê na sociedade começou na casa de alguém. A violência que é cometida na rua é uma extensão da violência que é cometida dentro de casa. A fofoca que acontece nas igrejas é uma extensão da fofoca que acontece em casa. Então, se você resolver o seu casamento, querido, a gente pode viver a experiência do que Martinho Lutero disse, ó. A família é a fonte das bênçãos e desgraças das nações. Eu não quero que minha família seja uma fonte de desgraça. Você quer que a sua seja? Outro teólogo disse, a família é a fábrica do mundo. Sua família é a fábrica do mundo. Está todo mundo procurando uma igreja boa e ninguém quer ser uma família boa. Vai numa igreja e fala, o louvor não é bom. E se você fosse uma família boa, você diria, que chance de servir essa igreja. O problema da tua igreja é uma chance de serviço. É uma chance de melhora. É uma chance de... Você fala, vou contribuir. O louvor não está bom e o problema é som. Eu tenho dinheiro sobrando. Vou ofertar para comprar mais equipamento. Tá vendo?
É a mentalidade treinada. Então você só reclama do problema público quando você não quer ser uma solução privada. Se você é solução para sua esposa, quem sempre quer amá-la, surpreendê-la, presenteá-la, cara, você vem para a igreja e como que eu posso servir? É isso, cara. Então tá todo mundo querendo mudar o mundo, mas ninguém quer arrumar a própria cama. Tá na moda, né? Falar mal de igreja, de pastor. A gente tem que começar a falar mal de crente. Tu é uma bênção? Se todos os irmãos da tua igreja te imitassem, tu teria uma igreja boa? Se todos os irmãos da tua igreja fossem iguais a você, você teria uma igreja boa? Se o seu cônjuge imitasse quem você teria um casamento bom? Então para de reclamar. Comece a ser. Fica de pé. Vamos orar.